Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que nós chegamos à tua casa mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E nesse sábado abençoado, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Filemon. Filemon, carta do apóstolo Paulo a Filemon, está lá no Novo Testamento, quase no finalzinho do Novo Testamento. Eu quero ler apenas o versículo 8 e o 9 com você, e é um texto profundo para os nossos corações. Diz o seguinte: embora eu tenha plena liberdade em Cristo para ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiando no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Meus queridos, o tema da nossa reflexão é seja como Filemon. Esta carta é uma carta pequena no sentido textual, ou da sua extensão textual. Possui apenas 335 palavras no original grego, mas é gigante no seu conteúdo. Até os incrédulos viram a grandeza dessa pequena história. Paulo, de maneira sutil e amorosa, mostra a subversidade do Evangelho. Aqui ele coloca os homens em grau de igualdade perante Deus. Assim como fez lá em Colossenses capítulo 3, versículo 11, ele diz o seguinte: nesta nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou preso ou livre, mas sim Cristo é tudo em todos e habita em todos vós. Esse texto é maravilhoso, mas hoje eu gostaria que nos colocássemos no lugar de Filemon. Ao invés de nos colocarmos no lugar de Onésimo, que é o que fazemos com frequência, a ideia é que olhemos para Filemon. Filemon era um cristão que foi muito prejudicado, e prejudicado mesmo nessa situação que acabamos de ler. E ele é chamado a deixar tudo para trás e perdoar aquele que causou-lhe prejuízo. E eu acredito que há aqui algumas lições importantes para o nosso coração nessa noite. A primeira coisa é entender qual foi a ofensa, qual foi o prejuízo que aconteceu ali no caso da vida de Filemon. Aparentemente, o Onésimo, que é quem se trata aqui, o apóstolo Paulo pediu para que Filemon recebesse Onésimo como se estivesse recebendo ele. Aparentemente, Onésimo havia roubado alguma propriedade de Filemon e fugido. Isso foi um grande prejuízo para Filemon, porque o preço médio de um escravo, que era o caso de Onésimo, era de mais ou menos 500 denários. Se fôssemos trazer para hoje, mais ou menos uns 50 mil reais. Era uma quantia substancial. E aí, além disso, ele levou algumas propriedades de Filemon. É um escravo e também um ladrão. Meus amados, ser prejudicado por alguém é muito ruim e triste, e muitas vezes nos machuca. Se ainda estivéssemos vivendo de maneira mundana, isto é, sem a realidade do reino de Deus em nossas vidas, o revide seria a primeira opção. Fazer com que essa pessoa que nos causou prejuízo ou dor sinta a mesma coisa que sentimos e frequentemente que ela seja alvejada com uma dor ainda maior é o que é da nossa natureza humana. A natureza sem Cristo, sem o toque do Senhor. Mas quando fomos tocados por Cristo e por seu poder, precisamos buscar a melhor maneira para reagirmos diante de situações como essa. Se reagirmos como o mundo ensina, então comprometeremos o nosso testemunho. Porém, se reagirmos conforme a Bíblia ensina, glorificaremos a Deus e mostraremos ao mundo que Jesus faz a diferença em nossas vidas e também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Observe algumas perguntas que o apóstolo Paulo faz para Filemon e que pode afetar o nosso coração. Aí no versículo 12, por exemplo, ele pergunta: você tem a capacidade de perdoar? O que eu estou colocando aqui é interessante porque o apóstolo Paulo, ele manda o Onésimo, o escravo, de volta e diz: receba-o como se fosse o meu próprio coração. Essa palavra receba aqui significa tornar para si mesmo, tomar pela mão, concede o acesso ao seu coração. É o que o Paulo está dizendo em relação a Filemon, com aquilo que tem a ver com a recepção do seu escravo Onésimo. Literalmente, é para perdoar totalmente a dívida do Onésimo e reconciliá-lo a uma nova situação de vida. Mas percebam a dificuldade da posição que Filemon se encontra. Se ele fosse indulgente, ou seja, se ele apenas perdoasse a dívida do escravo,
os outros escravos poderiam querer fazer a mesma coisa. Se ele agisse com austeridade, ele prejudicaria o seu ministério e o seu testemunho. Mas Paulo oferece uma possível solução a esse problema. No versículo 18 e versículo 19, ele diz o seguinte: e se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se tiver algum débito, algum ônus que ele causou a você, eu serei o pagador, o fiador. Meus queridos, aqui é muito importante, porque quando nós somos prejudicados, nós precisamos desenvolver a capacidade de perdoar o nosso ofensor. Aliás, essa é uma pergunta para você. Você tem capacidade de perdoar o seu ofensor? É o que Jesus vai dizer lá em Lucas capítulo 17, do versículo 1 ao 5. Ele diz o seguinte: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele arrepender-se, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia só, e 7 vezes vier lhe de pedir perdão e dizer que está arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Sim, pediram para aumentar a fé porque não é nada fácil perdoar aquele que nos ofende, mas nós precisamos desenvolver essa característica no nosso coração. Temos um bom exemplo a seguir, e o exemplo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Esse é o exemplo que precisamos seguir. Sim, precisamos seguir esse exemplo diante do Senhor. Quando perdoamos como Jesus fez, então nós estaremos andando segundo a sua vontade. É o que vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 7. Mas agora, como diriam os latinos, e eu costumo brincar aqui na igreja, onc opus em que labore est, é uma expressão latina que diz: agora é que fica difícil. E eu digo para os irmãos: agora é que a porca torce o rabo. Por quê? Veja só, você tem a capacidade não apenas de perdoar, mas de aceitar essas pessoas, ou aceitar o outro novamente. Veja o que o versículo 15 e 16 vai dizer para nós. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que um escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Quando Onésimo saiu, ele era apenas um pecador e um escravo. O próprio nome dele designava isso. Ele era um inútil. O nome Onésimo significa inutilidade. Agora, em seu retorno, ele tem uma nova identidade. Ele não é mais inútil, e sim alguém útil para o Senhor. É o que o apóstolo Paulo vai referenciar. Agora a sua presença não é mais abjeta, e sim honorável, pois ele passou a fazer parte da família de Deus. E o pedido encharcado de amor feito pelo apóstolo Paulo era para que Filemon reconhecesse essa realidade e recebesse Onésimo como irmão em Cristo, irmãos. Olha que coisa linda está acontecendo nesse cenário. Somos capazes de receber as pessoas sem distinções? É o que o apóstolo Paulo está referenciando ali para Filemon. Independente do que fizeram, da cor da pele, ou de onde vem, qual é a casa que habita, qual que é o carro que dirige, a profissão que exerce, a conta bancária que possui, etc. Nós somos capazes de receber essas pessoas indistintamente? Somos capazes de acolher essas pessoas no nosso coração? Como cristãos, devemos praticar o mesmo tipo de aceitação que Jesus praticou, independente do que eles fizeram conosco, e é o que Paulo está ensinando para Filemon. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele diz o seguinte: assim sendo, não pode haver judeu e nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. As pessoas não deveriam estar sob a nossa régua para serem aceitas por nós. É o que vai dizer o apóstolo Tiago no capítulo 2, do versículo 1 ao 9 do seu livro. Não há uma régua que precisamos medir as pessoas para aceitá-las. Devemos aceitá-las per si, por aquilo que elas são. Finalmente, você tem a capacidade de amar como Jesus amou. O versículo 17 vai dizer isso, essa capacidade de amar como Jesus
o fez. Filemão não teve nenhum problema em amar os irmãos que faziam parte do seu grupo. Aliás, Paulo desfere um baita encômio, um baita elogio com respeito a isso lá no versículo 5. Ele diz: tenho ouvido falar da vossa fé e de como você ama o Senhor e ama os outros santos que aí residem. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo ouviu que Filemão tinha a facilidade de amar os irmãos ali da igreja, mas o verdadeiro teste da fé de Filemão veio agora, veio no momento de amar Onésimo no mesmo grau que ele amava os outros irmãos. Aqui ele demonstraria de fato a sua fé, para o bem ou para o mal. Amados, o teste da nossa fé é a capacidade de amar os outros como Jesus amou. Um amor incondicional, sem reservas, de todo o nosso coração. E isso não é fácil. Na verdade, isso é impossível se tratando de nós ou por nós mesmos. Por isso, precisamos nos apegar no Senhor e desenvolver o fruto do Espírito que Ele mesmo inoculou em nossos corações. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai dizer sobre isso. Esse fruto tem 9 virtudes que precisam ser desenvolvidas por todos nós cristãos. Mas assim como lá em 1 Coríntios capítulo 13, o liame de todas essas virtudes é o amor. E esse amor deve ser irrestrito. Quando somos capazes de amar os outros, apesar do que eles fizeram conosco, então somente aí nós mostraremos que estamos vivendo no Evangelho e estamos vivendo uma vida de maneira digna do nosso Senhor. Eu quero finalizar a nossa reflexão dizendo o seguinte: enquanto você está aqui essa noite, você pode avaliar no seu coração e mentalizar: será que existe alguém que te machucou? Alguém que te afetou? Alguém que lhe causou prejuízo? Talvez você esteja alimentando pensamentos de vingança a respeito dessa pessoa. Talvez você tenha guardado rancor contra essa pessoa há algum tempo. Deixe-me dizer uma coisa. Quando você guarda rancor, você não está afetando a pessoa que te magoou. Na verdade, você está afetando a si mesmo. Se você não experimentar de fato a plenitude do perdão de Deus e não colocar em prática na sua vida, certamente você vai viver uma vida pequena, uma vida medíocre. Aliás, esse é um tema que Jesus colocou na oração modelo. Ele disse: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Precisamos, irmãos, aprender a perdoar, assim como Filemão. Sejamos como Filemão. Não há melhor hora para começar a fazer isso do que agora. Filemão atendeu o chamado de Paulo, perdoou, recebeu Onésimo e certamente a vida dele foi muito melhor e a vida da sua comunidade. Seja como Filemão. Receba o Onésimo, restaure ele na sua vida e viva melhor. Os nossos motivos de oração nessa noite são para que Deus perdoe as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que têm falhado contra nós, e para que Deus nos ajude a liberar o perdão. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém e amém.